Queridos, hoje nós estamos fechando um ciclo da série As Riquezas Compartilhadas do Reino de Deus. E nessa noite, nós vamos fechar esse ciclo falando do plano mestre de Deus. E como eu falei sobre a prosperidade da alma há algumas semanas atrás, Deus está me incomodando para começar falando da alma, mesmo que eu vou falar do plano mestre, para a gente entender algumas coisas. Eu sei que alguns de vocês conhecem o assunto da alma, mas muitos de nós não, né? Eu vou precisar aqui de 3 voluntários para me ajudar. Você consegue aí, pastor Tiago? Mais uns 2? Tem que ser bonito. O pastor Robson até levantou. Pode ser ele mesmo, não tem problema não. Não, o pastor Robson é bonito. Pode ser o pastor Robson. Gente, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E nós vamos iniciar o tema de hoje, que é o plano mestre de Deus nas riquezas. O mais bonito fica no meio. Por favor, pastor, fica no meio que você está mais clarinho, por gentileza. Isso. Tá bom aí, Fábio, para pegar aqui? Queridos, no livro de 1 Tessalonicenses, pode deixar do jeito que está aí. No capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. O que eu disse? Espírito, alma e corpo. Mais uma vez? Então aqui nós temos o espírito, a alma e o corpo. Todo ser humano é formado, a gente chama isso de tricotomia, né? Todo ser humano é formado de 3 partes, tripartido, né? Se eu perguntar para você, você é um corpo, você é uma alma ou você é um espírito? O que você me responde? Você responde assim: eu sou um espírito que possui uma alma e moro em um corpo. É assim que você responde. Então agora eu vou perguntar para você: você é um corpo, você é uma alma ou você é um espírito? Eu sou um espírito, possuo uma alma e moro num corpo. As coisas que Deus fez funcionam assim. Uma coisa importante para nós, para entendermos a vida cristã, é entendermos a alma. Porque a nossa parte nobre é o espírito. Essa parte é a parte que se relaciona com Deus diretamente. E o corpo é a parte que se relaciona com o mundo, que experimenta o mundo, que vê o mundo, que toca o mundo. Não é? Então, quando nós olhamos para a vida espiritual de um ser humano, nós temos que olhar para a vida do ser humano todo, né? A Bíblia diz: vos santifiquem em espírito, alma e corpo, porque o espírito vem primeiro, porque você é espírito, que possui uma alma e que mora em um corpo. A questão importante: quem aqui trabalha na mídia da igreja? Ok. A palavra mídia vem de médium, ou que fica no meio. Por que é importante saber quem é a mídia do ser humano? Ou a média do ser humano? Ou quem fica no meio? A alma é mediadora. Por quê? A alma é composta de suas vontades, sua mente e suas emoções. A alma é composta de quê? Vontade, mente e emoções. Agora pensa, vamos para os músicos. A alma é o coração. É o coração. Porque aqui está a minha mente, estão as minhas vontades e as minhas emoções.
Quando eu não tenho Jesus, essa parte está morta. Por favor, pastor. Essa parte está morta, não se relaciona com Deus. Então, tudo que a alma tem é o que ela recebe do corpo. É luxúria, concupiscência, tudo que só vem do mundo. Por isso que a Bíblia chama de ímpio. Por isso que a Bíblia diz que estão mortos nos seus delitos e pecados. Não existe aquela parte. O espírito não está se relacionando com Deus. Então esta alma está perdida. Quando nós amamos a alma, é porque nós vamos atrás dessa alma que está perdida, porque sem se relacionar com Deus, ela está perdida. Só está se relacionando com o mundo. Ela está emocionalmente mundana, mentalmente mundana, e todas as suas vontades são mundanas. Pensa como é ser. Nós estamos pregando em 4 hoje, né? Como é ser uma alma, sabe? Aí quando eu me converti, o meu espírito foi vivificado. Quem converteu? Foi o corpo, a alma ou o espírito? Oi? O espírito. A alma é duro para converter. Uma hora eu vou conversar com vocês sobre isso. A alma continua com as emoções que recebeu do mundo. Por isso que você converte e continua com as vontades do mundo. Por isso que você converte e continua com emoções mundanas, querendo ouvir as músicas mundanas, querendo comer coisas mundanas, querendo se relacionar com coisas mundanas, que é tudo que você tem. A alma não converteu ainda. Pastor, mas como que essa alma vai converter? Eu já volto nela. Aí o que acontece? Agora que eu tenho Jesus, o meu espírito começa a se relacionar com a minha alma, porque o Espírito de Deus que vivifica o meu espírito. Eu estou vivo porque o Espírito de Deus está aqui. Então agora o Espírito vai e fala com a alma. Eu estou gostando de ver aquele filme. Aí a alma, eu também gosto, eu sempre gostei. Só que de repente o Espírito fica sabendo e avisa para a alma, porque o Espírito Santo avisa, isso não está certo. Isso não está certo. E a alma começa, mas eu gosto. E o corpo, nós dois gostamos. E o espírito fica, mas isso não está certo. Chamamos isso de batalha da mente. Por que uma batalha da mente? Onde é que está minha mente? Aqui. Minhas vontades estão aqui. Minhas emoções estão aqui. Estão todas aqui. Então de repente o Espírito de Deus diz assim, olha, noite de vigília e de oração. E avisa para a alma. Só que o corpo diz, eu não quero não. De noite eu gosto de ir para outro lugar. Eu tenho outras coisas para fazer. E a alma começa, fica, e agora? E fica aquela batalha da mente. Só que, o que mais importa aqui, ouçam-me, eu estou falando de coisas profundas que é a alma. Não é coisa que passa, não. Eu estou falando de coisas que são repetidas. Os músicos olhem para mim agora que eu vou ensinar uma coisa para vocês. A palavra muse, ela vem de domínio da mente. A muse e muse são palavras que compõem música. Então, quando o meu corpo ouve uma música uma vez, ela não entra na minha alma. Porque para entrar na minha alma, ela tem que descer para o meu coração. Qual é o segredo? Muitas vezes, todo dia a mesma música. Todo dia a mesma música. Aí quando ela descer para o meu coração, ela começa a alterar a minha alma. Por que você tem que ouvir a palavra todo dia? De preferência a mesma. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Até que desça para a alma. Porque a nossa alma, ela é formada do que entra pelo corpo e do que entra pelo espírito. Agora vejam. Por que a alma é a mídia do ser humano? Porque o meu espírito vai receber do meu corpo o que a alma deixar. A alma pode dizer para o corpo, não traz mais nada não. Mas a alma pode receber e dizer para o espírito, não estou nem aí para você, nós queremos isso, e é isso que vai ser. É por isso que você fica na batalha da mente. Você quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo está servindo ao mundo. Por isso que Deus é quem nos santifica. E a alma é que vai permitir que o corpo receba o que o Espírito está enviando. Por quê? Ela é
a mídia, o que está entre o corpo e o espírito. É por isso que Jesus veio para salvar as almas, porque o espírito sempre volta a Deus, a alma não. Imagina se nós acordássemos no paraíso sem emoções, sem a mente, sem lembrar, não valeria a pena isso. Era só morrer e ser tipo um ateu mesmo, já morre e acaba com isso tudo aqui. Jesus veio para nos salvar por completo. Por isso que ele veio para salvar a alma. Agora eu vou trocar esses personagens e vou alterar aqui. Agora, seja, é o Espírito, agora vou mudar aqui. O pastor Robson agora, ele é Deus. O pastor Tiago, sou eu por completo. Ali estão os três: corpo, alma e espírito, meu, seu. Aí de repente, Deus, assim como o corpo quer se relacionar com o mundo, Deus quer se relacionar com o homem. Quem que Deus envia para ser o mediador entre ele e o homem? A mídia. Jesus. Por isso que quando entra vamos supor que entra um Buda aqui, essa informação não está vindo. Então você está recebendo informação errada, achando que está sendo espiritual. E não está sendo. Está sendo enganado. Por isso que Jesus diz: eu falo o que meu pai mandou eu falar. Eu faço as obras do meu pai. Eu sou o que ele mandou eu ser. Eu vim para cumprir o que ele mandou eu fazer. Essas coisas são muito importantes, porque se tiver outro no lugar de Jesus, a mensagem não está vindo. Então, a mídia é que decide qual mensagem vai chegar no destino. Qual é a origem da mensagem que você recebe? A origem só é Deus, se o mediador é Jesus. Se o mediador é João, é Maria, é José, Sebastião, é Buda, seja quem for, está errado, eles não cabem aqui. Porque a fonte original só fala com a mídia que ele estabeleceu e autorizou. A mídia entre Deus e o homem é Jesus. É por isso que na igreja a gente tem um departamento de mídia. É a mídia que decide a mensagem que vai chegar para quem está em casa. É como a gente, quando está traduzindo, alguém está pregando em português, ou está enviando para russo. Eu não falo russo. Quem está traduzindo é a mídia. É quem está no meio, é quem está entre. Eu tenho que acreditar que eu, como a fonte da mensagem, essa mídia está levando a mensagem correta para o destino. Quantos estão me acompanhando? Então Deus tem uma mensagem de dizer para cada um de nós: eu vou salvar o homem. E ele fala com a mídia. Aí a mídia vai e diz: eu vim para salvar o homem. Então falou com o meu corpo, minha alma e meu espírito. É por isso que quando qualquer ser humano vai falar em nome de Deus, você tem que perguntar de onde ele ouviu. No Velho Testamento, Deus falava do mesmo jeito. Jesus é o Logos do Velho Testamento e do Novo. Jesus é a palavra. Por isso que eles ouviam a palavra e eles simplesmente diziam o que Deus mandava falar. Se vocês leem o livro de Levítico, Deus disse assim: qualquer um que se levantar com agoros, com adivinhações, matem. Por quê? É a mídia errada. Por isso que não existe mais o ofício de profeta. Porque o profeta entrava aqui e falava assim: eu estou ouvindo Deus, vou falar com você. Jesus, quando veio, falou assim: agora eu tenho um ministério de profecia, mas a mídia original chegou. Então, quando nós nos convertemos, nós que estamos ali, todos estamos ali, nós precisamos olhar e saber: a informação original sobre qualquer assunto vem de Deus, mas passa por onde? Por Jesus. Se não passar por Jesus, a informação vai chegar corrompida. Por isso que nós temos que prestar muita atenção nisso. Voltamos para a nossa composição anterior. Agora estamos nós aqui, corpo, alma e espírito. Qual é a nossa parte nobre?
Qual é a nossa parte nobre? Espírito. Mas qual é a parte que Jesus veio salvar? A alma. Quem é que vai ressuscitar no último dia? O corpo. Não ressuscita espírito e alma. Eles não morrem. Quem vai ressuscitar é o corpo. Por quê? A alma é o nosso grande alvo hoje. Se eu perguntar para vocês hoje qual é a sua grande riqueza, a maioria de nós trabalha para a riqueza corpo. Quando na realidade deveríamos tomar conta da nossa alma, porque o espírito está pronto. A carne é fraca e Jesus veio salvar a alma. A alma é duro para converter, não? É duro trabalhar com a alma, porque o espírito está pronto, aí você, vou jejuar 24 horas, e o espírito está, e a alma, eu não vou. Vai ter churrasco, vai ter retiro, e o corpo está, estou contigo. E o espírito está, oi, mas e o jejum? Não, jejum ainda não, porque eu já estou crente, bom demais da conta, então nós vamos parar. Tem um homem na Bíblia, que o nome dele era José, conhecido como José do Egito. José ele foi tão mal entendido por sua família, por seus irmãos, que eles imaginavam que ele queria o mal deles. Só que José ele tinha informações originais de Deus. Deus falava com José. Deus guiava José. Um dia os irmãos de José o lançaram em um buraco, venderam ele, pegaram um sangue de animal para mostrar para o pai, para forjar a morte dele. Observa como que as pessoas que têm a alma conectada em Deus passam por esses momentos diversos de perseguição, entre outras coisas, e até de pessoas que nos amam. Só que José estava tão conectado a Deus, a sua alma pertencia tanto a Deus, que onde José chegava, ele tinha a alma próspera. Se você perdeu a mensagem A Alma Próspera, ela não está online, mas você que está vindo aqui toda quinta, pode pedir lá para a mídia da igreja que a gente libera para vocês. Ele tinha a alma tão próspera, pessoas que têm a alma próspera não tem problema com nada, tem? Não tem. O que é uma alma próspera? Ela recebe o que é do Espírito e ela alimenta o corpo com o Espírito. Ela não permite que o mundo altere ela. Qual é a jogada da mídia mundial? Antes era só novela, agora são novelas em forma de série, porque se conseguir fazer você ficar preso por no mínimo 21 dias no mesmo assunto, desce para a sua alma e vai formando você. Você é formado pelo que você ouviu a vida toda. Pessoas que têm trauma até de roupa, trauma disso, é porque você ouviu a vida toda. Isso desceu e formou sua alma. Sua alma está ali, sua mente, suas vontades e suas emoções. E você tem essa batalha da alma. E quando essa batalha entra como uma batalha espiritual, a gente chama de batalha espiritual, que junta os três. A batalha da mente aumenta. Aí, qual é a jogada da música? Fazer você ouvir a mesma música várias vezes. O mundo faz isso. Por isso que o mundo não quer a igreja na TV, eles não querem a igreja na grande mídia, porque liberta o mundo. É por isso que a igreja precisa pregar a mesma mensagem, até que ela encontre a alma, porque a alma é moldada quando desce qualquer informação para o coração. É por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia. Por isso você tem que cantar louvores todo dia. Vai formando a sua alma. E você começa a ter a alma sadia. Obrigado, pastores. José, ele tinha a alma tão sadia. Vamos aplaudir os nossos atores, né? Está descendo aí uma alma, um espírito e um corpo. Obrigado. José tinha a alma tão sadia
que quando eles o venderam, ele não amaldiçoou ninguém, ele não murmurou, ele não xingou, ele não fez nenhum desses registros. José tinha a alma tão sadia que quando Potifar o levou como escravo, ele foi o melhor escravo que Potifar já teve. Quando você tem a alma sadia, se você é um faxineiro, você é o melhor faxineiro que as pessoas já viram. Se você é um banqueiro ou um bancário, qualquer um que seja, você é o melhor na sua área. Se você é um motorista, todo mundo diz, que motorista? Meu filho vai no ônibus, num dos ônibus da escola aí, de manhã ele falou assim, pai, o motorista do ônibus nem dá bom dia para ninguém, não olha para ninguém. Eu falei, isso é problema na alma. E você? Eu falei, eu dou bom dia, ele não olha, eu falei, não dá bom dia mais não, meu filho, não joga pérola não, toca a sua vida. Come a sua tapioca e vai em paz. As pessoas quando você tem a alma doente, qualquer coisa te ofende, qualquer coisa te machuca. Você acha que o mundo está contra você. Quando a sua alma está sadia, nada te machuca, você é livre. Você é livre de murmurações, você é livre, até quando as pessoas inventam falácias contra você, e todos acham que você está morrendo, você está em paz, porque sua alma está livre. E esse José que eu estou citando para você, ele era tão livre, que ele foi o melhor escravo que Potifar já teve. Potifar disse, minha casa está nas suas mãos. Quando ele saiu da casa de Potifar e foi para a prisão, ele foi o melhor prisioneiro, porque alma sadia, tanto que o carcereiro entregou as chaves na mão dele. Quando você tem a alma sadia, você é bom onde você está, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Dá para ver quem tem a alma sadia. José era um homem de Deus como prisioneiro, José era um homem de Deus como escravo, José era um homem de Deus onde ele estava. E as pessoas sonhavam, Deus falava com ele e mostrava para ele. Por quê? Quando você é uma alma que pertence a Deus, a sua fonte original de informações é Deus. Por que a sua fonte original de informações tem que ser Deus? O que você vê todo dia vai formatando a sua alma. Os livros que você lê todo dia está formatando a sua alma. Os filmes que você lê todo dia, os filmes que você assiste todo dia, série, estão formatando você. Estão mexendo com a tua alma quando desce para o seu coração. Então, quando Deus é sua fonte original de informação, sua fonte original de emoções, sua fonte original de vontade e de tudo, você tem a alma sadia. Seu espírito fica sadio, seu corpo está sadio e você em todo está sadio. Então, quando aconteceu que um dos reinos mais ricos da época, o faraó teve um sonho, e no sonho ele viu que tinham 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas, e ele chamou todos do seu reino. O que é isso? O que está acontecendo? O que está havendo? Que sonho é esse? Aquele sonho perturbou o rei, e ele não conseguiu encontrar um sábio sequer em todo o Egito. Só que alguém disse, olha, tinha um jovem lá na prisão, que ele sabia interpretar sonhos. Foi nesse momento que Faraó mandou buscar José. Quando ele mandou buscar José, José não saiu da prisão e foi se apresentar. Primeiro ele se aprontou, ele se apresentou conforme o protocolo do reino. E aqui eu vou contar para vocês como é que Deus preservou a riqueza de uma nação usando um dos seus servos. Por que o plano mestre de Deus nas riquezas é o nosso plano principal? Porque o plano dos homens é acumular dinheiro, acumular joia. Quando a gente fala em riqueza, algumas pessoas só pensam em dinheiro. Quando nós falamos em riqueza no reino de Deus, falamos de muitas coisas, e nós estamos há muitas semanas falando disso, então você já sabe do que eu estou falando. E quando nós estamos falando do plano mestre de Deus, eu estou falando de pessoas que a alma está sadia. Pessoas em que a mídia principal na vida dele não é o mundo, é Jesus. Está recebendo informações da fonte original. Quando nós estamos recebendo informações da fonte original, nós cabemos em todos os planos de Deus. Quando nós estamos recebendo informações da fonte original, é fácil pregar.
É fácil cantar. Nós precisamos de cantores que estejam compondo, recebendo da fonte original as suas informações, a mídia correta. Nós precisamos de pregadores que estejam conectados à mídia correta, que é Jesus Cristo. E agora eu estou falando de um homem que tinha a alma sadia, ele estava conectado em Deus. Nós vamos em Gênesis 41, 39. Quando o momento depois que Faraó teve um encontro com José, e ele começou a descobrir como preservar a riqueza da nação, depois que ele descobriu que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Agora, uma coisa que eu quero destacar aqui é que Deus fala em sonhos com qualquer pessoa. Faraó não era crente, Faraó não servia ao nosso Deus, mas Deus falou com ele em sonhos. Só que tem um segredo: Deus não revelou para ele, só revela para os seus. É por isso que é importante, quando Deus falar, não é só saber a quem Deus falou, é com quem Deus quer falar e quem sabe o que Deus está falando. No versículo 39 de Gênesis 41, a Bíblia diz: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Uau! Que palavra foi essa? Faraó faz uma declaração de que ele reconheceu que foi Deus. Ele reconheceu que a informação que José passou para ele veio direto de Deus. E nós não podemos tirar os olhos de Deus, não podemos tirar os olhos de Jesus, não podemos tirar os olhos do Espírito Santo. E qual é hoje a forma mais direta de Deus falar comigo e com você? Através da Bíblia. Quantos têm uma Bíblia? Levanta a sua Bíblia. Usa essa Bíblia. Usa essa Bíblia em casa. Quando você olhar para a Bíblia direito, você vai conseguir ver o passado, o presente e o futuro da humanidade. Quando você abre no Velho Testamento, você está vendo o passado da humanidade. Quando você abre em Apocalipse, já está o futuro da humanidade. Deus já descortinou tudo que vai acontecer. Então, para nós hoje, no presente, a Bíblia é a janela dos céus aberta na terra hoje. Por isso que você tem que abrir essa janela, olhar para o paraíso, olhar para o céu e dizer: Deus, o que eu tenho que ver aqui hoje? Porque hoje Deus está falando conosco sobre o seu plano, para que nós permaneçamos dentro do seu plano de riqueza, de preservação. E Ele tem transmitido isso de geração em geração, através da sua palavra. Voltando aqui, quando Faraó diz isso para José, isso me deixa feliz, porque mostra que Deus, Ele entrega qualquer reino que Ele quiser na mão do seu povo. Se Deus decidir entregar, está na mão do seu povo. Deus troca os comandos, Deus troca reis, Ele põe rei, Ele tira rei, Ele põe presidente, Ele tira presidente, quando Ele achar que tem que fazer isso. Isso mostra que Deus usa quem Ele quer. E no caso de Faraó, o critério daquele rei foi muito importante. Ele tentou todos os videntes do reino, ele tentou todos os agoureiros, ele tentou todo mundo que ele achava que é sábio, mas ninguém resolveu o problema de Faraó. Fica com Gênesis 41 aberto, que eu vou ler com vocês, sempre aí 41, tá? Vou ficar só nesse capítulo aí. Se Faraó fosse escolher um sub-rei, não existia sub-rei. Se Faraó fosse escolher um governador, não existia governador naquele reino. Existiam os seus oficiais e o rei.
José talvez seria a última pessoa a ser escolhida. Primeiro, um ex-prisioneiro. Ex-prisioneiro. Vendido, escravo. Será que Faraó ia colocar um homem desse, com um currículo negativo desse, para governar no meio do seu povo? Isso também me ensina muitas coisas. No reino de Deus, como que Deus nos surpreende. Às vezes o mundo quer acabar com a nossa reputação. Às vezes o mundo quer manchar a nossa reputação. E Deus olha de lá, Deus não te trata pelo que você é e nem pelo que você foi. Deus te trata pelo que você será. Os irmãos dele viam um menino metido. Os irmãos deles viam um menino que deveria ser tirado do meio deles. Potifar viu um escravo. O carcereiro viu um prisioneiro. Mas Deus estava olhando um libertador. Deus estava olhando um homem que iria ser usado como um grande governador. Portanto, versículo 33 de Gênesis 41. Portanto, disse José: Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Gente, José não era egípcio, era hebreu. José tinha todos os problemas que você pode imaginar. Faraó agora precisava de alguém com entendimento, alguém sábio, alguém que poderia reger todos aqueles 14 anos de bênção e aqueles 14 anos de fome. Faraó olhou e não viu ninguém no seu reino. Ninguém, ele não viu ninguém. O reino precisava de alguém com entendimento e sabedoria. Por que Faraó não viu ninguém? Porque ele viu que o problema dele era espiritual. Ele viu que a visão era sobrenatural. E para lidar com questões espirituais, você precisa de gente espiritual. Para lidar com questões sobrenaturais, você precisa de gente sobrenatural. Não é gente com vontade. Aquelas pessoas que serviam o rei, eles tinham vontade de ser espiritual. Eram agoureiros, eles trabalhavam com tudo, eles faziam todo tipo de visões, todo tipo de leituras na água, leituras nas estrelas, para todos os lados. Mas Deus não estava em nada daquilo. Faraó percebeu. Faraó viu. E o critério que ele percebeu é que ele precisava de alguém conectado no mesmo Deus que falou com ele. Ele precisava de alguém que estivesse agarrado em Deus, e ele só conseguia uma pessoa. Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ele estava dizendo: será que é possível achar alguém que tenha o Espírito de Deus? Como é que Faraó disse isso? Por que Faraó disse isso? Porque ele sabia agora que o seu sonho era um sonho de Deus. Ouçam-me, se algo que Deus está falando com você, é Deus que está falando com você, é algo que precisa ser discernido espiritualmente. Não adianta você perguntar na rua, não adianta você perguntar às pessoas que querem te ajudar. Deus já havia escolhido José. Deus já havia, na agenda de Deus era José. Então Deus usou o Faraó para escolher o José, ex-prisioneiro, ex-escravo, abandonado pela família, vendido pelos irmãos. E vocês sabem que muito tempo ele sonhou com a casa do pai. Vocês sabem que ele viveu intensas aflições. Às vezes nós nos achamos tão miseráveis, de tanto que nós sofremos, porque estamos longe de quem amamos, ou às vezes estamos longe da casa da nossa família, ou às vezes a nossa família foi para longe de nós, e nós ficamos como José, com muitas obras, como se fôssemos escravos, como se fôssemos prisioneiros, mas o nosso sonho mesmo era estar com os nossos, da forma mais simples do mundo. Mas Deus tinha um plano. Sabe o que eu aprendo com José? Ouçam-me com atenção. Às vezes Deus permite que o nosso caminho seja um caminho de aflição por causa dos planos dele.
Às vezes Deus nos afasta de algumas pessoas que nós amamos muito. Deus nos leva para longe das pessoas que nós amamos, ou leva as pessoas que nós amamos para longe de nós, por causa dos grandes planos que Ele tem para nós. O plano que Deus tinha para José exigia que ele saísse da casa do seu pai. O grande plano que Deus tinha para José, não cabia que eles estivessem juntos naquele momento. José tinha que passar sozinho, José tinha que ser jogado sozinho, ele tinha que ser chacoalhado sozinho, José tinha que passar por toda aquela pressão sozinho, porque o que ele iria fazer era muito grande. E às vezes nós não entendemos essas coisas. Sabe quando é que nós passamos por isso de uma forma mais saudável, mesmo estando em aflição? Com a alma sadia. Como assim, pastor? Com a alma conectada em Deus, com a alma sendo alimentada em Deus, e de repente você sempre está como José, na prisão, o melhor prisioneiro, como escravo, o melhor escravo. Aonde Deus me colocar, eu serei o melhor que Ele quiser, mesmo em sofrimento, mesmo em aflição, mesmo em qualquer situação. Amém? Porque talvez José nunca imaginou que Deus teria tantos presentes para ele. E eu queria compartilhar com vocês alguns presentes de Deus para quem tem a alma sadia e permanece fiel diante de Deus. É difícil permanecer fiel? Se você tem a alma sadia, está tudo tranquilo. Mas se o seu espírito está morto e você está tentando seguir Jesus sem aceitar Jesus como espírito morto, você só tem obras da carne, vontade da carne, concupiscência da carne, vida da carne. Então não tem fidelidade. São pessoas que ficam... Crente com o espírito morto, que é crente que não nasceu de novo, são pessoas que ficam domando a carne. Hoje eu vou orar. Mas não está orando. Não, eu vou ser... Não. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Precisa nascer de novo. Precisa dessa conversão. E quais são os presentes de Deus para os fiéis? Primeira coisa, Deus mandou abrir uma porta onde não existia. Como assim? Não existia governador no Egito. Não existia o cargo de governador no Egito. Aquele cargo foi aberto para José. Foi escolhido sem eleição. José não tinha sangue real. José não tinha sangue de Faraó. Ele foi escolhido e colocado como governador. Que coisa maravilhosa! Isso me ensina que quando Deus quer me abençoar, não precisa de uma porta aberta. Ele cria uma porta. Amém? E às vezes, quando nós não estamos conectados em Deus, com a nossa alma e com o nosso espírito, nós colocamos dificuldade em tudo. Qual é a visão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que anda com os olhos espirituais abertos, mesmo que esses estejam fechados? É quando Deus diz para você assim: avança, e você está como Moisés. Fala, mas vou avançar para onde? O que eu estou vendo é um mar. Se Deus mandou, avança, Ele abre o mar, toca nas águas. Aí Deus diz para Josué: avança em Jericó. Ele olha e tem uma muralha. Ele poderia dizer: mas como? Deus diz: caminha 7 vezes, na 7ª eu derrubo a muralha. Quando nós estamos caminhando amando de Deus, não existe porta aberta na muralha, não existe estrada e nem ponte em cima do mar. Deus simplesmente abre o mar, derruba a muralha. Deus simplesmente Ele cria um caminho para você passar. Essas questões são tão importantes para nós, porque essas riquezas de Deus o mundo não tem. O mundo precisa de técnicas demais. Josué não tinha técnicas de parar o sol. Ele orou e o sol parou. Moisés não tinha técnicas para abrir o oceano, para abrir o mar. Deus disse: toca nas águas, ele tocou. Daniel não tinha técnicas de domar leões, mas ele andava com quem fechava a boca dos leões. No reino de Deus, as técnicas não funcionam.
Por que que nós somos um rebanho de ovelhas e não somos um rebanho de leões? Porque leão, você até consegue domar, ovelha não. Ovelha não serve para o circo. Ovelha não serve para domar, ovelha não serve para fazer apresentação de nada, ela não serve para nada. A ovelha nem consegue guiar a si mesma sozinha, ela precisa do pastor. A comida está aqui, a água está aqui. Por que ele nos chama de ovelha? Dependência total. Você não consegue domar a ovelha. Vamos lá no circo para ver uma ovelha em cima de uma bola. Você não vai ver, ela não vai subir. Vamos pegar uma ovelha que ela vai pular num arco de fogo. Ela não vai pular. Só tem uma coisa que a ovelha aprende: os sinais do pastor, para onde tem que seguir o caminho e para onde está a comida. Isso aí eu já vi as ovelhas fazerem. Por isso que nós não podemos ser domados. Não se doma a ovelha. Elas não estão nem aí para a doma. Nós não estamos nem aí para isso. Deus abriu uma porta que não existia. Tanto que no versículo 41, de Gênesis 41, Faraó disse para José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha só, mas você agora é o rei? Não, eu sou o rei. Você está só abaixo de mim. Segunda coisa, segundo presente, Deus mandou colocar roupas e anéis da realeza em José. Ele usou anel de rei, ele usou roupas de rei, linhos caríssimos, ouro caríssimo, e ele não comprou nada. Ele não pagou um centavo. Ouçam-me, as riquezas de Deus estão tão prontas para você, para nós. As riquezas de Deus estão tão preparadas, é que nós às vezes achamos que, o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que negociar? Não, nós temos que saber o que Deus quer que a gente faça. Qual é o passo que Deus quer que você dê? Você já parou para se perguntar? Quando as pessoas perguntaram para você assim: o que você acha disso? Você fala assim: não, o que Deus acha disso? Porque eu não sou a fonte original de informação para você, mas eu posso te ajudar a ir a Deus. Eu posso te ajudar a encontrar essa informação de Deus. Versículo 42, a Bíblia diz que Faraó tirou o anel de sua mão, pôs na mão de José, e fez vestir as roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Todo mundo que olhava para José agora pensava que ele era o rei. Joias de rei, roupas de rei. Como assim? É o que Deus faz. Porque a Bíblia diz, ouça-me, a Bíblia diz que Deus transfere a riqueza do ímpio para o justo. Se você nunca participou, Deus está sempre fazendo transferências de riqueza. Deus faz isso, transferência de riqueza. Deus é maravilhoso demais da conta. Terceira coisa que Deus fez, deu um novo nome. Mandou dar um novo nome para ele. Por quê? Para não misturar ele com os outros. Porque os outros eram sábios, eram videntes, mas não eram conectados ao Deus verdadeiro. Então Deus mostrou para Faraó as diferenças que haviam em José, e ele foi tratado diferente. Versículo 45, e Faraó chamou a José de Zafenate Panea. Eu gosto desse nome. Esse nome significa decodificador de código. Significa também revelador dos segredos de Deus. É como se os egípcios olhassem para ele e olhassem: está passando aí aquele que conhece os códigos de Deus. Está passando aí, tem anel de rei no dedo, tem colar de rei, tem roupa de rei, mas ele está parecendo com o faraó. A diferença é que ele conhece os códigos de Deus. Será que a gente poderia ser assim também? Sim, muito mais do que ele, porque hoje nós
somos morada do Espírito Santo. Lembram-se? Espírito, alma e corpo. E quem está agarrado com o meu espírito? O Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ele sonda todas as coisas. Ele conhece todos os segredos. É por isso que nós podemos pregar. É por isso que nós podemos cantar canções do céu. É por isso que nós podemos falar de Deus, porque o Espírito vem e decodifica os códigos divinos. É isso que Deus quer dizer. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está mostrando. Deus pode fazer isso com você em sonhos. Deus pode fazer isso com você em visões. Muitos de vocês já estão experimentando sonhos e visões. Não se assustem. Deus pode mostrar coisas para vocês e vocês perderem até o chão de tão extraordinário que são as grandezas de Deus que estão à nossa volta. É como o moço de Eliseu preocupado, dizendo: Eliseu, olha. Eliseu, Deus diz: abre os olhos desse moço, para ele ver as carruagens de fogo que está aqui do nosso lado. O que eu quero dizer para você é que quando você entrar no culto, você precisa começar a enxergar as coisas espirituais. Você precisa fazer o seu corpo receber informações de Deus também. Porque como é que eu mudo o meu corpo? Como é que eu mudo as informações do corpo para a alma? O que está entrando aqui? É porque entra aqui. Quando repete todos os dias, desce para o coração e formata a minha alma. Então eu preciso mudar o que entra aqui. Muda o que entra aqui. Muda todo dia. Começa a se esforçar e mudar todo dia. Pegue o mesmo texto e lê ele a semana toda. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nada me faltará, para mim está tudo certo. Quantos aqui tem Deus como pastor? Digam amém. Se o Senhor é seu pastor, o que te faltará? Se nada te faltará, o que você vai ter? Se você sabe que vai ter tudo, então está tudo certo. Só que o mundo te manda outras informações. Você não tem nada. Você vai ficar sem nada. E Deus mandou outra informação. Deus disse: se eu for o seu pastor, nada te faltará. Se eu for o seu pastor, nada te faltará. Só que o mundo te mandou outra mensagem e você deixou essa mensagem descer no seu coração. Por quê? Você veio ouvindo isso dos seus pais, lá de trás. Seus pais vêm dizendo: nunca vamos ter nada, você nunca vai ter nada, você nunca presta, você não é nada. E seus pais, seus amigos vêm dizendo tanta coisa e você permitiu. Não, você não tinha escolha. E isso formou sua alma. Pastor, como é que reforma a alma? A gente chama de regeneração. Você é gerado de novo no Espírito. E o Espírito Santo começa a gerar em você novas informações. E o seu corpo precisa da palavra. Por isso você tem que sentar aqui todo culto. Me fala a palavra, me fala a palavra, me fala a palavra. E quando o Ministério de Louvor canta, eu não sei quantos aqui já experimentaram, quantos aqui já estiveram em louvores avivalistas, em que o cantor ia repetindo a mesma música por 15 minutos. Vocês não sabem para que é aquilo? É formatação da alma. Porque se você permitir aquela canção descer para a sua alma, para o seu coração, a sua alma começa a ser regenerada. Vocês lembram quando ficava assim: abra os olhos do meu coração, abra os olhos. Coração é a alma. A alma é composta por sua mente, suas vontades e suas emoções. Nós estamos aqui para lutar por almas. O trabalho de um evangelista é ir atrás das almas. O trabalho de um pastor é ganhar almas. O trabalho de todo cristão é ir por todo o mundo e ganhar almas. Ganhar o corpo é fácil. Muitas pessoas, nós ganhamos o corpo delas, elas estão com o corpo aqui, mas a alma não está aqui. E nem o espírito, porque não aceitaram Jesus. Tem que aceitar Jesus. Lhe deu um novo nome, Zafenat Panea, aquele que conhece os códigos de Deus. Que legal, maravilhoso. Quando José assumiu, ele agora era um novo homem. Ele agora tinha um novo nome.
e ele estava no reino, não porque ele leu mais do que os outros, não porque ele estudou mais, é porque Deus falava através dele, é porque ele era o decodificador dos códigos de Deus. E agora, Deus estava tratando com a alma dele, porque, gente, é fácil você ter uma alma sadia sendo vendido pelos seus próprios irmãos? Sim ou não? Traz traumas, não traz? Seus irmãos te venderam, seus irmãos te machucaram, seus irmãos foram lá e mentiram para o seu pai, falando que você estava morto, seus irmãos maltrataram tanto você que você foi para a prisão. Imagina ele ali, na prisão, como escravo. Só que aí ele casou, agora ele era o maioral, e quando ele casou, Deus entregou a ele 2 filhos. Qual era o nome dos filhos? Manassés e Efraim. Qual era o nome dos filhos? Manassés e Efraim. Esses 2 filhos eram 2 filhos que simbolizam como Deus trata com aqueles que permanecem fiéis. Mesmo você estando fiel a Deus, não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não vai trazer traumas na alma, não quer dizer que você não vai ter batalhas na mente, como eu já disse ali, como é que funciona uma batalha na mente, não quer dizer que você não vai ter lutas, só que Deus vai tratando com estas lutas, Deus vai tratando com essas questões que vai mexendo com você, e Deus tratou com as emoções dele, dando a ele uma família. Que coisa maravilhosa. Versículos 51 e 52, vamos ler, eu vou ler com vocês. E chamou José ao primeiro filho Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esse texto revela como que estava o coração de José, como que ele estava sentido, como ele estava machucado com o trabalho, com ter sido escravizado, ter sido aprisionado sem dever nada, como que ele lembrava todos os dias da casa do pai dele, da vida com o pai dele. E quando Manassés nasceu, ele fez uma declaração: Manassés é Deus me fazendo esquecer, Deus me fazendo esquecer de todo o trabalho, todo o sofrimento, todas as angústias, todo aquele passado que eu tive. Manassés é Deus me fazendo esquecer de toda a casa de meu pai, não vou sofrer mais, eu vou seguir para frente. Quando Deus trata com a nossa ferida, a gente consegue seguir em frente, a gente consegue andar, e mesmo ferido, ele continuou, ele seguiu, mas foi só depois que o seu primeiro filho nasceu que ele disse: agora eu consegui esquecer, Deus tratou comigo. Essas riquezas são imensuráveis. Quão grande é a riqueza de ter uma alma sadia, quão grande é a riqueza de ter um coração sadio, sarado, não é verdade? Então, quando nós olhamos para a vida de José, nós olhamos e pensamos: meu Deus, eu preciso disso, eu preciso desse nascimento de Manassés. E Deus já tinha tratado com ele sobre as questões de ser escravo, a questão de ter sido aprisionado, a questão dele ter sido vendido, a questão da casa do pai dele. E quando nasceu o segundo filho, aí ele fez outra declaração: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Porque às vezes a gente quer crescer, mas se tem um lugar para a gente crescer mais rápido é a aflição, porque a aflição faz a gente orar mais. Faz ou não faz, gente? A aflição traz o temor de volta, a aflição faz a gente lembrar do que realmente vale a pena, a aflição faz você valorizar o que realmente tem valor. Não que a gente quer aflição, mas quando Deus quer te fazer crescer, Ele vai colocar você em uma situação de aflição, porque a aflição também nos amadurece para a próxima fase do que Deus tem para nós. E José, ele estava vivendo um tempo em que Deus
abençoou, que Deus tratou das emoções dele, Deus mudou a forma de pensar, Deus fez esquecer, Deus fez crescer e Deus reduziu José a ele. Se você quer experimentar as riquezas de Deus, lembre-se, Deus vai reduzir você a ele, tratando o nosso orgulho, tratando muitas coisas no nosso coração. Se queremos experimentar Deus, devemos estar prontos para passar na munha, né? Passar ali debaixo do trator de Deus. Depois que José estava sarado, José agora era governador, então ficou fácil. Ele chamou o povo e agora ele começou a colocar o plano mestre na prática. Por quê? Passaram-se os 7 anos de fartura. Nos 7 anos de fartura, aquele povo parece que não aprendeu nada com o pessoal de Santa Maria de Jetibá, porque nós somos organizados, amém? Amém? Todo mundo aqui, quando está na fartura, sabe fazer uma reserva, não sabe? Ou todo mundo só usa esse? Eu acho que não. Mas aquele povo teve que aprender com o povo de Santa Maria de Jetibá, porque aqui em Santa Maria de Jetibá a gente aprendeu, né? Que quando a gente está no tempo de bonança, nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque tudo é por um tempo, vocês lembram? Tudo é por um tempo. A seca não dura para sempre, a chuva chega. A chuva também não dura para sempre, a estiagem chega. O outono não dura para sempre, o verão não dura para sempre. E nós precisamos lembrar de Eclesiastes capítulo 3. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: todas as coisas são por um tempo, tudo debaixo do céu é por um tempo. Se você está triste, é por um tempo, aguenta firme, vai passar. Mas se você está muito feliz, é por um tempo também. Quando a tristeza chegar, aguenta firme. Se você está passando por um tempo de bonança, prepare-se, porque quando o tempo de bonança acabar, você está preparado para o tempo em que não tem bonança. Não é que você precisa viver na lamúria, você precisa se preparar para todos os tempos. Se você sabe que vai chegar o inverno, você não pode orar para Deus não mandar o inverno. Oh Deus, não manda o frio, eu ministro agora, eu declaro que o frio não vai vir em nome de Jesus. Não precisa fazer essa oração, não vai funcionar. O verão vai embora, o outono vai embora, tudo vai embora. E se eu te disser que o inverno vai vir de qualquer jeito? Você não tem que orar para não vir inverno, você tem que se preparar para o inverno. Coloque as roupas de frio no lugar, coloque as cobertas, tudo que você precisa para o inverno. Se você mora em um país que no inverno cai neve e gela, você prepara a sua casa para esse tempo, você prepara roupas para esse tempo. Agora, nós cristãos precisamos ser melhores do que os egípcios. José ensinou para o povo: olha, vocês estão no tempo da fartura, não esqueçam, separe a parte do rei, 20% é do rei, 1/5, os impostos é a parte do rei, separa a parte para a sua família, separa a parte da semente, separe todas as partes para você sobreviver. E o que o povo fez? Eu estou com muito. O povo lá no Egito, né? Eu tenho muito, ó, vambora, compra, gasta. Vocês não vão reservar nada? Não, já tem 1 ano que só as vacas estão gordas, 2 anos que a vaca estão gorda, 3 anos, 4. Só que Deus não falou, foi com eles. Deus falou, foi com José, que deu a informação para Faraó. Sabe, eu aprendo tantas coisas. Temos que estar atento ao que Deus está falando através dos homens e mulheres que estão pregando, porque Deus pode ter falado algo para eles e não ter falado com a gente, mas está falando através da vida dele, e você ficar atento, porque tudo é por um tempo. E de repente, quando começou as vacas magras, o negócio não ficou bom para eles. Eles ficaram, e aí?
Eu imagino eles, eu falei, gente, depois de 7 anos de tanta fartura, cadê as coisas? Só que agora seriam 7 anos de fome. Você acha que é pouco tempo, gente? Não, né? Vamos no capítulo 47, versículo 14. Então José recolheu todo o dinheiro. José recolheu todo o dinheiro e o gado do Egito. Uau! Todo o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã. Ele recolheu como? Eles precisavam comer. Então eles trouxeram todo o dinheiro, todo o gado, e José entregou trigo para eles. Traz o dinheiro, traz o gado, eu te dou trigo. Ele tirou todo o dinheiro do Egito. Ele tirou todo o gado dele. Eles tinham saúde, eles tinham terra, tinha gado, tinha dinheiro, tinha comida. Mas na fartura eles não administraram o que tinham, e na crise eles perderam todo o dinheiro. Por quê? Não guardaram trigo, só pensaram em guardar dinheiro. Eles não lembraram de administrar, perderam o gado, perderam tudo. Quando acabou o dinheiro, eles voltaram. Quando acabou o dinheiro e o gado, eles levaram a comida, acabou a comida. Então eles voltaram até José e disseram: José, nós queremos mais comida. O que vocês têm? Nós temos as nossas terras e o nosso corpo. Eu quero as terras. E agora vocês, todos, pertencem a Faraó. Vocês perderam o seu corpo. Que coisa! Eles perderam dinheiro, perderam o gado, perderam a terra, perderam até o corpo. Perderam tudo que eles tinham. Versículo 23. Foi então que José deu tudo que eles precisavam. De que eles precisavam? De que eles precisavam? O reino de Deus funciona à base de semeadura e colheita. Você não precisa que eu te dê trigo todo mês. Pessoas que recebem cesta básica precisam aprender a semear. Quando você for pegar uma cesta básica, semeie algo na cesta de alguém. Olha, eu vou levar uma cesta básica, mas vou deixar um pacote de arroz de semeadura. Olha, eu vou levar algo, mas eu estou deixando algo. Todos têm algo. Só que as pessoas não entendem. Elas já perderam tudo, perdeu até o corpo, e ainda não perceberam que elas precisam de sementes. Então no versículo 23, José deu ao povo, disse para eles: hoje vos tenho comprado a vós, a vossa terra para Faraó. Eis que vos dou semente para que vocês semeiem na terra. Quando eles semearam, eles teriam tudo o que eles precisavam. Qual era a arma para mudar o futuro deles? Semente. Qual é a arma que muda o seu futuro? Semente. Aprendam a semear. No versículo 24, aí agora ele dá uma aula para eles sobre como administrar a colheita quando ela chegar. E há de ser, porém, que quando chegar o tempo da colheita, tirem a 5ª parte para Faraó. 4 partes serão para vocês. Vocês vão reservar a semente para o campo, o mantimento dos que estão nas vossas casas e o mantimento dos vossos filhos. Estava ensinando para eles: aprendam a administrar. A colheita será garantida porque vocês estão semeando. E eu estou caminhando para o final. Por quê? A colheita é a única forma de você me mostrar que você é semeador e que você é multiplicador. Por quê? No reino de Deus, tudo se multiplica. Tudo que está vivo se multiplica. Deus fez tudo para se multiplicar. Inclusive, eu e você. Eu vou num texto que está em Lucas, capítulo 19, 13, eu pus até aí. Foi quando Jesus mostrou que Ele espera que os seus discípulos sejam multiplicadores. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse-lhe: façam esse dinheiro render. Faça esse dinheiro render até a minha volta. Olha só como vai ser divertido. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você sabe fazer o dinheiro render? Olá, mulher, render.
brincadeira. Quantos aqui sabem fazer o dinheiro render? Oi? Levantem as mãos para eu ver. Tão poucas. Quantos estão assim? Ai, eu preciso. Olha o que Jesus fez. Chama a turma. Chama 10 dos seus servos. Entrega 10 minas. E fala com eles. Faz esse dinheiro render. O que recebeu uma mina não cresceu nada. Sabe o que é nada? Sabe por que ele não cresceu nada? Ele pensou que não podia. Porque as informações da alma dele é: você não sabe, você não pode, você não consegue. Se você é um tipo de pessoa que tudo chega na sua mão, você gasta, você não entendeu que você talvez seria aquele povo lá do Egito que ia dar até o corpo em troca de comida, se não tivesse ninguém te sustentando. Se você não se preocupa em fazer render, agradeça a alguém que está fazendo render para você sobreviver. Mas todos têm que aprender. Você sempre tem que ter algo para multiplicar. Daqui a pouco vocês querem que a gente ensine isso também, né? Não, né? Quando você não cresce em nada, olhem para mim. Quando você não cresce em nada, é sinal que você vai decrescer. O povo de Deus precisa aprender. É como um empresário. Se ele não aumenta clientes, é sinal que ele vai começar a perder. Como é que Deus nos ensina a tratar quem não multiplicou? Né? Ele tira do que não produz nada. Olha só. Tudo bem? Olhem para mim, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu coloco aqui 3 pessoas e falo assim: olha, você tem 1, você tem 2, você tem 5. Daqui um mês eu volto. Aí eu volto, o que tem 1 continua com 1, escondido ainda com medo de perder. Aí eu vou guardar lá na poupança, eu vou colocar numa caixinha com medo de perder. Vai perder mesmo. Aí o que tem 2, deu 4. E o que tem 5 está com 10. Olha como que nós aprendemos com o mundo. Nós aprendemos assim: esse que tem 10, vamos tirar dele e dá para aquele que não tem nada. É assim ou não? É assim que fazemos ou não? Os seres humanos têm prazer em simplesmente tirar de quem tem para dar para quem não tem nada. Nós socorremos quem não tem nada, deixar bem claro aqui. Socorremos as pessoas que não podem de qualquer maneira. Eu estou falando agora de multiplicação. Estou falando de pessoas que foram colocadas para multiplicar, não de quem está precisando de comida. Separa aí. Tem gente que precisa de socorro e a gente tem que socorrer mesmo. Me ajudem. Estou falando de 3 que foram escalados para multiplicar. Vamos tirar desse que tem 10, dá para esse que tem 1. Deus falou o quê? Tira desse que tem 1 e dá para o que tem 10. Ele tinha 10, agora tem 11. Nossa, deu tudo para ele. Sim, porque ele vai fazer multiplicar para tratar de todo mundo. Essa é a lógica do reino. Deus espera e Deus coloca na mão de multiplicadores. Quer ver Deus colocando a coisa na sua mão? Começa a multiplicar. Para de esconder, começa a multiplicar, começa a semear. E você vai ver Deus colocando mais coisas na sua mão. Quem tinha 5, produziu 5 e ficou com 11. Por que ele cresceu mais? Por causa da negligência do outro. Muitas pessoas são beneficiadas por trabalhar bem. Outros são beneficiados por causa do mau trabalho dos outros. São coisas diferentes para mim. Tem restaurante que ganha muitos clientes por causa da boa comida. Ou por causa da péssima comida do concorrente. São 2 situações muito diferentes para nós. Só que Deus trabalha para
voltaram para a multiplicação. Ele falou para Adão e Eva: crescei e multiplicai. Ele falou com Noé, com a família dele: crescei e multiplicai. Tudo Deus manda multiplicar. Para terminar, José, ele ensinou o faraó a como guardar na bonança para ter no tempo de dificuldade. Jesus ensina, e Deus ensina em toda a palavra, que Ele espera que nós sejamos como José. Além de saber administrar, sermos multiplicadores. E quando José teve a oportunidade de abençoar o povo, ele deu para eles sementes. O que é que deu para eles? Sementes. Quantos aqui pegaram sementes? Estou igual José, dei para vocês sementes. Então, tá bom. Aí agora, eu deixo um desafio para você, que acha que você não tem nada, que você não pode nada. Identifique o que você já tem na sua vida. Para Eliseu, a viúva diz que não tinha nada, a não ser a botija de azeite. Ela tinha muita coisa, só que o problema é que ela colocou os olhos no que ela não tinha. Se você me disser que não tem nada, o que Deus vai multiplicar? Deus não precisa que você tenha uma fortuna. Ele está perguntando assim: o que você tem? Ele multiplica a partir do que você tem. E você não precisa ter uma grande árvore, basta ter uma semente. Identifica o que você tem. Jesus também ensinou os discípulos a pensarem no que eles tinham, porque para Jesus os discípulos disseram que não havia nada para comer para a multidão. Manda essa multidão embora que não tem nada para comer. Está lá em Marcos 6,36. Eles estavam preocupados com o que não tinham. A viúva estava preocupada com o que não tinha. Olhem para mim. Quantos de vocês estão preocupados com o que não tem? E com isso, você não percebe o que Deus já colocou na sua vida. E às vezes é só um potinho de azeite. Às vezes é um menino com 5 pães e 2 peixinhos do seu lado. E você acha que precisa de uma carreta de pão. A questão é identificar o que você já tem. O que você já tem? Porque se você me disser que não tem nada, o que Deus vai multiplicar? Quando ela disse a botija de azeite, busca vasilhas, porque vai multiplicar o azeite. Quando encontraram 5 pães e 2 peixinhos, manda o povo sentar e começa a distribuir, porque ele vai multiplicar os pães e os peixes. Aí a minha pergunta para você: o que você tem? Porque se você me disser que não tem nada, você ainda não aprendeu com essa palavra. Aquele povo do Egito, não tinha o que você tem. Eles não têm o Espírito Santo. Só que vocês perceberam que José tirou tudo. Eles ficaram sem nada e depois receberam sementes. Deus tirou tudo para ensinar eles a terem tudo a partir da semeadura. Deus deixou eles sem nada aos olhos dele e para ensinar eles a terem tudo. José tinha tanta certeza que eles colheriam tanto que falou assim: na colheita, tira 1/5 para Faraó. E as outras 4 partes, vocês fazem isso. Tira a parte do Senhor e administra as outras 4 partes. José falou com eles. Paga os seus impostos, paga o seu Senhor, porque vocês pertencem a Faraó. Nós não pertencemos a Faraó, mas nós temos o nosso Senhor. Uma coisa importante: os pães e os peixes não multiplicaram no cestinho da criança, foi na mão dos discípulos. O azeite não multiplicou na botijinha dela, ela precisou ir buscar vasilha, ele foi multiplicando enquanto despejava o que ela achou que não era nada.
Eu termino com vocês com esse conselho. Mude a sua visão sobre as riquezas. Semeie todo dia. Pastor, mas semear todo dia? Sim, olha essa palavra profética de Amós 9,13. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Quem recebe? Vocês receberam rápido, né? Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Sabe o que Deus está dizendo? Os negócios multiplicaram tanto, tantos clientes, tantas coisas. Meu Deus, eu não dou conta. É assim mesmo. Você não vai dar conta. Está chegando o dia em que as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se pode fazer vinho. Vocês não estão recebendo não, né? As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Vou te ensinar a semear. Semeie todos os dias. Muitos de vocês aqui já me ouviram falar que muitas contas são pagas sem dinheiro. Quem aqui já pagou conta sem dinheiro? Levanta a mão. Olha só, muitos já experimentaram. Se todo mundo entendesse o reino de Deus. Semeie todo dia. A questão é que nós não semeamos. Às vezes as pessoas semeiam esse tipo de semente, sementes ruins. Por exemplo, se você é uma pessoa ingrata, ingratidão é a semente para perda. Se eu te dei um tênis e você é ingrato, nunca mais eu te dou. Por quê? Não é porque eu sou ruim, você não usou, não quis, Tá, tchau. Se você der um prato de comida para uma pessoa hoje e ela jogar para um canto, você dá amanhã? Então, comigo, ingratidão é a semente para perda. Tem muita gente semeando essa semente. Por isso que só perde. Por isso que só perde. Seja grato nas pequenas coisas. Manda uma mensagem, agradeça. Seja o que for que a pessoa te der. Se ela te der um abraço, der um sorriso, seja o que for, obrigado. Se a pessoa esteja com você do seu lado, obrigado por estar comigo. A pessoa foi viajar, obrigado, estamos juntos. E todas as pessoas que são gratas. Outra semente ruim para você não semear, murmuração. Alguém semeou hoje? É a semente para Deus distanciar de você. É a semente que faz você rodear a sua bênção por anos, porque a murmuração afasta a bênção. A murmuração é a semente que você lança na terra e se distancia de Deus. Outra semente para você não semear, tomar decisões fora da fonte original. São as decisões erradas. Decisão errada é a semente da dor. Se você vai tomar decisão, busque conselho. Busque ouvir mais. Porque é uma semente, cada decisão é uma semente. Cada decisão que você tomou te levou até algum lugar. Suas decisões te levaram ao choro, te levaram à tristeza, afastaram alguém de você. Decisão errada é a semente da dor. Vamos dar um repasso. Qual que é a primeira? Vamos direto, né? Vamos de novo. Qual que é a primeira? A segunda semente ruim. Terceira semente ruim. Outra semente errada é a ignorância. A arma que Satanás mais usa contra os cristãos é a ignorância. Ignorância é a semente para você morrer no lugar. O que é ignorância? Ignorar um conselho, ignorar uma ajuda, ignorar a voz de Deus. É você simplesmente viver ignorando que você precisa de ajuda. Toda pessoa que semeia, tem uns que ainda bate no peito e diz, eu sou ignorante mesmo. Não há virtude nisso. Não há virtude nessa semente. Porque essa semente vai fazer você perecer em muitas áreas da sua vida. A quinta semente ruim é amaldiçoar. Não amaldiçoe ninguém. Pastor, não amaldiçoe ninguém. A palavra amaldiçoar é o mal em ação. Maldição.
É o mal em ação na sua vida. É liberar palavras de maldição sobre os seus filhos, sobre a sua vida, sobre a sua família, seja quem for. Porque Deus despreza esse tipo de semente e despreza esse tipo de pessoa. Outra que você deve evitar é a semente da fadiga. Quando você estiver fadigado, acalme-se, vai descansar, porque é a semente que garante a sua fraqueza. Vai fazer você dizer o que você não deveria, vai fazer você aceitar o que não deveria. Todas as vezes que você toma decisão fadigado, cansado, você vai se arrepender depois. Você vai aceitar o que você não deveria aceitar. Você vai aceitar menos. Você vai aceitar entrar onde não deveria entrar e coisas assim, simplesmente para ficar livre por causa da fadiga. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas sementes boas. E eu termino com vocês compartilhando isso aí. Semeia a semente da fé, todo dia. Já levanta declarando a sua fé. Eu creio, eu creio, eu creio. É a semente que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já quer levantar o dia agradecendo a Deus e agradando a Deus? Já levanta com fé. Esse dia vai ser extraordinário. Esse dia vai ser maravilhoso. E semeia. Abre a boca e semeia. Que dia maravilhoso. Que dia extraordinário. Outra semente boa. Manda uma boa palavra para alguém. Encontre uma boa conversa. Porque boas conversas é a semente para o entendimento. Talvez você ouviu alguém dizer algo de você e você simplesmente não buscou a semente da boa conversa. Você não foi lá conversar e tirou conclusões erradas. E quando você semeia a semente da boa conversa, você está buscando o entendimento. Quer colher entendimento? Semeie boas conversas. Terceiro, semeie alegria. É remédio até para os ossos. Chega no trabalho com um sorriso. Chega no trabalho comendo grama. Bom dia, gente, estamos juntos. Já levanta. Se não tem café, faz um café, esquenta um leite, cozinha um ovo, né? Ou não faz nada, pelo menos não murmura, não reclama. Bota alegria no seu dia. Lembra do texto? Esse é o dia, portanto, eu me alegrarei nele. Esse é o dia que o Senhor já fez. Quem fez o dia? Qual de vocês podem fazer um dia? Quem? Mas você pode pôr alegria nele. Deus já criou um dia para você. Entra nele e faz o seu trabalho. Eu me alegrarei nele. É uma semente que é um remédio até para os ossos. Faz bem andar com gente alegre. Faz ou não faz, gente? Pessoas alegres, é bom tomar um cafezinho com gente alegre, é bom andar com gente alegre, é bom caminhar com gente alegre. Agora andar com gente murmurando, reclamando, oh meu Deus do céu, dá um cansaço, o dia acaba, pesado demais da conta. Agora com gente alegre, oh meu Deus, o dia já acabou, estava tão bom. Com gente alegre, se você for almoçar e tiver só macarrão com água, opa, vamos comer esse macarrão com água. E com gente que murmura, só tem esse macarrão com água? Com gente alegre, você pode comer, pode ser canjiquinha, pode ser um arroz com ovo, taioba, feijão inteirinho com alho. Ué, vocês estão com fome? Aí com gente alegre, tudo fica bom demais da conta. Com as pessoas, quando a sua família é alegre, qualquer comida é gostosa. Quando você está andando com gente, qualquer roteiro é maravilhoso. Com gente alegre. Mas quando você está andando com gente carrancuda, gente que só, como diz, gente cramosa, gente que... A pessoa, meu Deus, tomara que acaba. E você só andou 2 minutos. Mas com gente alegre, o trem é bom demais, gente. O avião até sacode. É trem bom demais. A alegria é semente para os ossos. Semeie gratidão. Quando você dá algo para alguém, essa pessoa é grata, o que você faz? Dá de novo. É ou não é? Quando você faz algo para alguém, essa pessoa é tão grata, o que você faz de novo? A mesma coisa. Porque gratidão é a semente para mais.
Todos comigo, gratidão. A semente para mais. Você quer mais? Quando eu falo de semente, não estou falando de dinheiro só não. Tem tanta semente que você pode oferecer, todo dia você pode semear. Seja grato. Pega o seu telefone, vou mandar umas mensagens aqui hoje. Opa, que bom te ver. Como é que você está? Deus te abençoe. Segunda-feira um pastor me ligou e falou assim: pastor, eu estou indo a Santa Maria na sexta-feira, tem uma reunião aí e tal. O senhor está fazendo na sexta? Eu não estou nesse horário, eu tenho um compromisso. Hoje de manhã ele apareceu na minha casa. Eu queria tanto te ver que eu vim hoje para te ver. Foi lá, apareceu, almoçou comigo. Eu falei: não, sou muito grato, tudo que o senhor fez na minha vida e tal. Veio lá de Vitória e foi embora. Eu falei assim: eu só vim aqui para estar com o senhor por 2 horas, para ser grato. Eu falei assim: amém, pastor, Deus te abençoe. Semeie ouvir. Além de ouvir ser uma expressão de amor, ouvir é a semente do aprendizado. É o que vocês estão fazendo agora. Se você não para ouvir, você não aprende. No relacionamento, ouvir é a expressão de amor. A semeadura de público, quando você para ouvir alguém, aí é a semente do aprendizado. Semeie conhecimento, é a semente para as mudanças. Semeie o seu conhecimento para você também ver as pessoas mudando, Semeie suas descobertas. Gente, quando você descobre algo novo, não abre a sua energia? Descoberta é a semente para a energia. Quando você aprende algo, quando você lê algo, quando você escuta algo novo, quando você descobre algo novo, abre uma nova energia. E quando você compartilha, semeia descoberta na vida de outras pessoas, você abre energia na vida dos outros. Pastor, por que é importante abrir energia? É onde nós encontramos os nossos pontos de emoções. Semeie respeito. Respeito é a semente. Pense comigo, se alguém chega na sua casa e não te respeita, você abre a porta? Você abre a porta? Por quê? Quando você não respeita, a porta fica fechada. Agora, uma pessoa que te respeita, você abre a porta? Você abre a porta, oferece café e oferece almoço. Porque o respeito é a semente do acesso. Todas as pessoas que te respeitam têm acesso à sua vida. Então o respeito me dá acesso. Se a pessoa me respeita, ela entra dentro da minha casa, ela entra da minha sala. Se a pessoa me honra, ela entra dentro da minha cozinha. Se ela me respeita, me honra e está na minha cozinha, ela vai chegar no nível de intimidade. Daqui a pouco está tomando banho lá no meu banheiro, escovando dentro da minha pia, porque são sementes. Muitas pessoas querem entrar em colheitas aonde não semearam. Semeie. Eu estou falando de vocês mesmo. Muitas pessoas querem entrar na vida de vocês e eles nunca semearam respeito. Nunca terão acesso. Terão? Nunca. Quem não respeita se atende lá no portão. E olha lá se atende. Assim, é fulano que chegou, eu não quero nem ver na minha frente. É mais ou menos assim. Semeie boas ofertas, porque a oferta é a semente do favor divino. Semeie favor, que é a semente do sucesso em muitas coisas. Eu termino aqui com você e aconselho a vocês a semearem todos os dias, porque a semente é uma conversa com Deus. Quando você coloca a semente, ela morre, porque ela foi embora das suas mãos, mas a semente está conversando com Deus. Se você retiver o que você tem, é o máximo que você vai ter. Se você reter o que você tem, é o máximo que você vai ter. Mas se você aprender a semear, você vai experimentar as riquezas e a abundância do reino de Deus. Deus abençoe vocês e que Deus continue falando no coração de vocês. Amém?